E aí, turma, eu perguntar um negócio para vocês. Quantos alunos estão participando das aulas? Pode me dizer? Caios? Eu sou, não sei não. Não sabe, não? Não, mas é pouco. Tem aí uma meia dúzia, pelo menos? Tem nada. Não chega a meia dúzia, Acho que não. é? Mas o que que é? O pessoal desistiram? Desistiram um monte. Pena, né? O pessoal desistir, começar a fazer o curso, chega na parte de desistir, né? É. Boa tarde, Lucas. Mas aí é uma vantagem que vocês levam, né? Eles desistiram, mas vocês estão continuando. Então vocês têm uma vantagem aí, né? Estão aproveitando o tempo aí e se aprimorando, se preparando melhor. Bom, pessoal, eu vou iniciar já a nossa aula, como a gente tem sempre feito, né? A gente tem colocado matérias transversais e matérias técnicas, né? Conjunto. Nós estamos falando uma quarta-feira sim, outra não, sobre metrologia, está quase terminando, né? Semana passada eu falei sobre instrumentos de medição, falei sobre o relógio comparador, e eu vou até adiantar hoje, vou colocar como é mais bem simples, é bem pouquinho. Também vou colocar no dia de hoje, falar sobre torquímetro. E aí fica faltando somente o súbito para a semana que vem. E aí a gente encerra instrumentos de medição. E também vou falar sobre, continuamos falando sobre motor. Das transversais, nós vamos falar sobre proatividade e reação, né? Reatividade. Reatividade. Beleza? Então vamos falar três assuntos hoje. Três assuntos bem bacanas. Eu vou começar falando da parte técnica, né? Para vocês ficarem bem animados. Vou só compartilhar aqui, de eu tirar só a minha imagem. Compartilhar aqui uma apresentação. Só abre o microfone e me dizem se vocês estão visualizando o slide. Tô vendo. Beleza. Então, na última aula, nós paramos aqui no pistão ou êmbolo, certo? Comentei com vocês, né, que eles são cônicos, né? Eles são cônicos nessa parte aqui de cima. Ela é menor. Como tem o calor aqui, existe a dilatação. Então, em funcionamento, conforme o motor aquece, o pistão aquece, essa parte superior aqui ela dilata e aí ele fica certinho cilíndrico. Mas o pistão, lembra que eu falei, é pistão ou êmbolo? Os livros técnicos usam muito êmbolo, mas a gente costuma utilizar pistão, mais fácil. Então eu vou falar pistão. Então quando está frio, essa parte aqui ela fica menor, aqui de cima. Então toda vez que a gente tiver um exercício, fazer um diagnóstico no motor, e for medir, a gente tem que medir aqui na saia, aqui na parte de baixo. E se medir aqui,
vai pegar um resultado errado. Sempre lembrar isso. Então, aqui foi a última coisa que nós vimos. Aí, continuando, o pistão para funcionar, né? Nota que tem aqui 3 sulcos. 3 sulcos. A gente chama zona de anéis. O pistão para funcionar, ele tem uma folga que ela é determinada. Ele vai dentro do cilindro do motor, certo? O pistão vai dentro do cilindro do motor. E se ele fosse ali funcionar pegando ali no cilindro, com o aquecimento, não tem a dilatação que eu falei para vocês, com o aquecimento do motor, ele ia engripar, ele ia enroscar ali e parar o funcionamento. Ele ia danificar o motor. Para isso não acontecer, o que eles fazem? Eles projetam o pistão com um pouco menor, uma folga maior entre ele e o cilindro. Só que essa folga maior, ela compensa o que? A dilatação, evitando do pistão engripar ali no cilindro. Só que a folga, para fazer isso, ela é muito grande e tem que ter ali uma tolerância mínima. Então, ela é muito grande e permitiria o que acontece. Então, aqui em cima está tendo os 4 tempos do motor, né? E aqui é que tem a expansão, né? Que é o 4º tempo, o 3º tempo. O que ia acontecer? Ele não ia conseguir comprimir, não ia conseguir fazer força, porque os gases, né, iam passar pelos lados do pistão. Então, para compensar isso, são colocados anéis, que a gente chama anel de segmento. São colocados anéis no pistão, na parte de cima do pistão, para compensar essa folga. E esses anéis, eles mantêm o contato no cilindro, né? Eles têm contato no cilindro. Porém, como eles têm uma abertura, eles acompanham a dilatação, de acordo com a temperatura. Eles acompanham essa dilatação. E aí não acontece o engripamento. E aí eles vedam, né, para não passar gás para baixo. Peraí, professor, mas eu não estou entendendo. Como assim? Tá vendo, ó? São 3 sulcos, vão 3 anéis. E são 3 anéis diferentes. Cada um tem uma função. Cada anel tem uma função. Vamos ver quais são elas. Então, ó, o conjunto de anéis tem função de vedar, impedir a saída da mistura na compressão, né, dos gases de combustão, dissipar o calor, fazendo passar dos êmbrios para os cilindros, né, e daí para o sistema de arrefecimento. Então, eles também cumprem, né, ali a parte de controle de temperatura, né, ali na área do pistão com o cilindro. E nós temos 3 tipos, né? O primeiro anel, aquele que vai lá em cima, vai aqui em cima, a gente chama anel de fogo ou, mais utilizado, né, anel de compressão. Ele é o primeiro anel. É ele que tem o contato com a combustão. É ele que faz a vedação ali em cima da cabeça do pistão. Então, a gente não pode falar que é o anel mais importante, porque todos eles são. Se faltar um deles,
o motor não funciona corretamente. Mas ele, vamos dizer assim, ele é o principal anel. Mas lembre-se, todos eles têm a sua função e tem que ter os três. Aí o segundo anel, que vai no meio aqui, do sulco do meio, ele é o anel raspador. Como assim raspador? O que acontece? Dentro do motor, para ele funcionar, existe a mistura ar-combustível. O combustível pode ser diesel, pode ser gás, pode ser etanol, pode ser gasolina. Então tem lá uma mistura. E essa mistura, quando inflama, né? Quando ela inflama, ela cria gases que são expelidos pelo escapamento, só que esses gases eles deixam resíduos. É que nem vocês vão fazer um churrasco, vocês não põem o carvão, depois que o carvão queima ali, não fica ali uma cinza, depois de usado? No motor é a mesma coisa. Ele cria essa cinza. Então, para essa cinza não começar a aumentar, ficar incrustada ali, o segundo anel faz o quê? Uma limpeza. Então, ele vem e tira o excesso de óleo junto com essas impurezas. Só que se tirou o óleo junto com as impurezas, esse óleo tem que retornar, porque senão o motor engripa, né? O motor trava. Aí o terceiro anel, o que, que ele faz? Ele lubrifica ali o cilindro, né? Com o óleo limpo. Então, assim, vamos lá, as funções dos anéis, anel de segmento. O primeiro anel, anel de compressão, aquele que faz a vedação. O segundo anel, ele limpa, ele tira o resíduo. O terceiro anel, ele lubrifica ali o cilindro. Pessoal, conseguiram entender a função dos anéis? Você já tinha ouvido falar de anel de segmento do motor? Alguém tinha já ouvido falar? Quem tá sem microfone pode escrever, quem tiver o áudio pode falar. Já tinha ouvido falar dos anéis? Sim, 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 não. E a função deles ficou clara? Tem alguma pergunta? Não, professor, tranquilo. Bom, então é o seguinte, uma coisa muito importante quando a gente faz a manutenção do motor é a montagem dos anéis de segmento, a montagem dos 3 anéis em cada pistão, seja lá a quantidade de pistões que tenha no motor. Um pistão, dois, três, quatro, cinco, seis, V. Dependente do pistão, tem que observar uma coisa na hora que for montar os anéis. Lembra que eu falei que eles têm uma abertura para compensar a dilatação? Então, essa aberturinha, inclusive para facilitar a montagem, né? Imagina, esse anel ele fica ali na cabeça do pistão, você tem que retirar ele e montar. Imagina um anel que tem um corte, né? Um anel mesmo, esse de dedo, e tem um corte. E aí você, para colocar ele, em vez de você colocar pela frente, você pega e abre um pouco, depois pega e fecha. É dessa forma que funciona. Então, essa abertura, né, para poder montar e desmontar e para compensar, ela não pode ficar os 3 anéis alinhados, todo mundo no mesmo, porque aí vai dar problema de descompressão do motor. Ô, professor, a aberturinha do anel
Pode dar problema? Dá. Acontece muito quando faz uma manutenção no motor e o mecânico ali não observa, de repente, um dos cilindros, né, começa a perder compressão, quer dizer, perder força. O motor está funcionando aí, você sente que tem um problema. O funcionamento, você sente que tem um problema. E esse problema, ele pode até fazer com que no escapamento comece a sair fumaça. Falar, pô, mas eu fiz um motor novinho agora, fiz a manutenção e não tinha esse problema de fumaça e agora está sendo fumaça. E o motor está fraco, não está como era antes. O que é isso? Ele esqueceu de o quê? Na hora que vai montar, imagina assim, a abertura de um tem que ficar numa posição, do primeiro anel tipo nessa posição, do segundo anel já nessa posição, e do terceiro anel em outra posição. A gente costuma recomendar colocar essa abertura a 120 graus, né? Como são 3 anéis, cada um a 120 graus. Quando não tem uma manutenção técnica. E se tem a manutenção manual do motor, aí tem que fazer de acordo com a recomendação do manual do motor. Tem motores que eles falam para colocar em 180. Ah, se a abertura do primeiro anel está aqui, a do segundo eu vou colocar aqui, e a do terceiro ali. Aí, se tem o manual, fazer igual ao manual. Não tem o manual, a recomendação é 120 graus, que não vai ter problema. Porque o que acontece, gente? Se não observar isso, o anel ele fica solto ali, ele tem folga. Conforme o pistão sobe e desce, em alta velocidade, vocês viram que a marcha lenta do motor é 900 rotações. É muito rápido. Esses anéis, os três, hein, eles ficam girando. Eles se movimentam. Eles giram, se movimentam dentro daquele sulco, daquele encaixe. Então, os três ficam movimentando e pode acontecer de coincidir a abertura do primeiro com o segundo. Quando coincide, o que acontece? Ele para de girar, porque a compressão não deixa que ele gire mais. Porque a compressão começa a passar e ele trava o anel, ele não se movimenta. O que vai acontecer? Se alinhar vamos dizer, o primeiro com o segundo, logo, o primeiro, o segundo e o terceiro vão alinhar com o primeiro com o segundo, logo vai alinhar com o terceiro. E aí você vai ter o problema da fumaça e do falta de compressão. Entender a importância é uma coisa simples, muito simples. Eu vou, quando nós formos fazer a aula prática, observar bem. Mas se não cumprir, causa problemas graves. Pessoal, só a montagem do anel, hein? Se não observar isso, causa problemas graves, que é o motor ficar fraco, não funcionar direito e emitir fumaça em excesso. Já tinha ouvido isso? Alguém conhecia isso? Essa parte da montagem do motor? Eu Sim, já então, mexi com motor de moto e eu conheci, sim. então sabe que tem que montar sempre. Sei, sei. Beleza. Então já tinha ouvido falar de alinhamento de anéis. Já. Show de bola. Então, para evitar o alinhamento de anéis, a gente tem que observar bem isso daí. Pergunta até aqui, gente. Não, não, tudo tranquilo. Tranquilo? Então, deixa eu dar uma continuidade ali. Beleza. Aí, como vocês estão vendo, né? São 3 anéis. Cada anel tem uma característica diferente por causa da função. Cada anel tem uma característica diferente por causa da função.
Não dá para usar o anel de compressão como raspador. Não dá para usar ele como anel lubrificante. Então, cada um deles tem o seu lugar exato para ser montado. Tá? Tem lado? Tem lado. Como lado? Tem a parte de cima e a parte de baixo. Todos eles, parte de cima e parte de baixo. Ô, professor, mas como é que eu sei? Costuma, não é garantido, tá? A maior parte dos fabricantes de anel de segmento costuma ter uma gravação em cima. Uma gravação de cima, ou top, TOP, para saber que é a parte que tem que ficar para cima. Tá? Vocês veem que se montar ele invertido, de cabeça para baixo, ele não vai funcionar corretamente. Então tem que observar bem também essa parte. Na hora que for montar o anel, montar ele do lado certo. Tranquilo até aí? Tranquilo. Beleza. Então, essa parte do pistão, a gente praticamente encerrou, né? Mas ainda nós estamos falando dos conjuntos móveis. Aí vem a árvore de manivelas. A árvore de manivelas é um nome técnico, mas vocês devem conhecer muito, né? Já devem ter visto que nas oficinas, dificilmente alguém fala árvore de manivela. O que o pessoal fala? Virabrequim. Qualquer coisa, ó, virabrequim tem penado, ou precisa retificar o virabrequim. Então, é muito utilizado virabrequim ou girabrequim. Mas o nome técnico é árvore de manivelas. Como é muito utilizado aqui no Brasil esse termo, né, esse título virabrequim ou girabrequim, existem já literaturas onde eles colocam virabrequim. Mas nós, como técnicos, a gente tem que utilizar o que é o nome correto: árvore de manivelas. E para que serve a árvore de manivelas? Ela é um eixo, né? A gente chama de árvore esse eixo, porque ele é como se fosse um galho, né? Então, por isso tem esse nome de árvore, aonde são fixos as bielas e os pistões. E é ele que transforma o movimento retilíneo, né, de sobe e desce do pistão em movimento rotatório. Olha só que função importante do virabrequim. É transformar o movimento de sobe e desce, que é o movimento retilíneo, em movimento giratório, né? Em rotação. Por que tem que transformar em rotação? Como é que funcionam os veículos? Não é fazendo com que as rodas girem? Então, o movimento que a gente precisa é o movimento de rotação. Então, por isso que é necessário transformar o movimento retilíneo em rotação. E quem faz isso? A árvore de manivelas ou virabrequim. Tá? E para funcionar corretamente, né? Lembra que nós estamos falando dos conjuntos móveis, né? Que é uma das partes, das três partes do motor, que é cabeçote, bloco e conjunto móvel. Então, como nós estamos falando do conjunto móvel, que é pistão, biela e árvore de manivelas, eles funcionam em movimento. E tudo que funciona em movimento cria atrito, cria aquecimento e pode ter problema de engripar. Quando eu falo engripar, vocês entendem o que eu quero dizer, né? Travar. Travar. Então, para que não trave, nos projetos de motor, são tomadas medidas que evitem esse travamento. Tá? E quais são essas medidas? Colocando bucha,
colocando essas buchas com materiais mais resistentes e utilizando lubrificantes cada vez mais eficientes. Tá? No caso da árvore de manivelas, essas buchas são chamadas de casquilhos. Então, aqui tem um exemplo de uma árvore de manivela, um virabrequim. Vocês notam que ele tem aqui um eixo imaginário. Então, isso aqui é um eixo imaginário. E aqui tem uns desvios, né? Esses desvios é onde são fixas as bielas, né? E nas bielas estão os pistões. Então, aonde a biela é fixada, a gente chama de moente. Moente. E o virabrequim, ele é fixo onde? No bloco do motor. No bloco do motor. E ele tem que estar ali fixo de uma forma que ele possa girar, para transformar o movimento retilíneo em rotação. E essas partes que apoiam, né, ali nos mancais do bloco do motor, a gente chama de munhões. Como a gente diferencia o munhão do moente? O munhão, ele está na mesma direção, ele está no eixo do virabrequim. Então, aqui munhão, munhão, munhão. E o moente, ele está fora do eixo, ele tem um desvio. Então, esses são os moentes. Então, a gente diferencia moente de munhão dessa forma. Visivelmente, já dá para perceber. Aqui é munhão, aqui é moente. Aqui no moente, eu fixo a biela e o pistão. Aqui no munhão, eu fixo o virabrequim no bloco do motor. Aqui são os locais onde a árvore apoia no bloco do motor. Aí nós temos a flange traseira, né, com apoio de encosto para o volante. Vamos falar do volante mais para frente. Dentro da árvore de manivelas, no virabrequim, vocês vão ver, quando desmontar, que a árvore de manivelas ela tem vários furinhos. Ela tem ali, ela é oca. Então, onde ela apoia, tem furinhos. Esses furinhos são o quê? Para entrar óleo e lubrificar essas partes aonde tem contato. Para sair óleo ali aonde tem contato metal com metal. Tá? Então, o virabrequim, ele não é maciço. Ele tem ali usinado, né, ou feito, puros, que para onde entrar óleo e sair óleo nos locais onde tem necessidade de lubrificação. O que mais? Deve ser feito de aço especial, não pode ter canto vivo. Tá? Ah, professor, mas não vem de fábrica já o virabrequim da forma correta? Vem. Mas vamos dizer assim, vocês vão fazer a manutenção e chegar à conclusão que tem ali um motor que precisa ser retificado. Então, esse motor que vai ser retificado, vocês têm que pegar as peças e mandar para uma retífica. Na hora que receber as peças, observar.
Ah, mas a retífica tem a obrigação de fazer certo. Tem, pessoal. Mas se você não fizer o controle de qualidade, vamos falar, você pegou o motor lá de um amigo, de uma oficina que você está trabalhando, fez o diagnóstico, chegou à conclusão que precisa retificar. Aí você vai desmontar e vai mandar as peças para a retífica. Quando chegar, se você não olhar, não fizer um controle de qualidade, simplesmente montar e entregar o motor, o veículo para o cliente, começar a fumaçar, começar a ter problema, o cliente vai cobrar quem? A retífica que fez o serviço para vocês? Ou você que desmontou o motor, fez o diagnóstico e montou? O cliente vai cair matando em cima de vocês. Então, tem que fazer um controle de qualidade. Qualquer coisa que vocês façam, tem que ter um controle de qualidade de vocês mesmos. Imagina se mandar fazer um serviço fora. Então, tem que sempre uma olhada. Aí observar se tem canto vivo. Porque o canto vivo propicia o quê? Trinca. Trinca. Por isso os cantos têm que ser sempre, nem que seja levemente, mas tem que ter um arredondado. Se for vivo, com aquecimento, então o esquenta, esfria, vai começar a aparecer trinca. Aí, dependendo do tipo de motor, nós temos motor em linha, né, que é o mais comum, tem motor em V, tem motor em W, nós já falamos sobre os tipos de motor, né? E de acordo com o tipo de motor, o virabrequim tem característica diferente, mas ele sempre vai ter munhão e moente. O formato dele vai ser diferente, mas ele sempre vai ter munhão e moente, tá ok? Acho que da parte técnica aqui de motor, tranquilo. Pessoal, tá tranquilo até agora? Parte do Sim, virabrequim, vocês conheciam assim bem? Alguém já chegou a desmontar? conheci, eu conheci. Já conhecia, Caio? O Lucas e o outro Caio conheciam, já tinham mexido? Não? Não. Beleza. Então, na parte do motor, nós estamos ainda nos componentes, né? Eu vou dar um pause aqui. Vou falar agora sobre o torquímetro. Lembra que eu comentei no início? Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer. Ver aqui. Beleza. Deixa eu só compartilhar um negócio aqui. Vocês estão vendo aqui um Jamboard, uma tela branca? Só abre o Sim, microfone. Sim. Então, aqui é o seguinte, pessoal. Deixa eu pegar. Acho que a caneta mesmo. Preta. Imagina assim. No veículo, nós temos várias peças. Nossa, muitas, muitas peças, certo? Essas peças têm diversas formas de fixação. As mais comuns, principalmente na parte mecânica, são parafusos e porcas. Parafusos e porcas, tá? E
Os parafusos e as porcas, elas têm a função de permitir que você monte e desmonte um componente, uma peça. Então, tem a função de você intercambiar peças, poder intercambiar peças. Então, quando tem essa função, a gente costuma utilizar porcas e parafusos. Por quê, professor? Porque tem peças que a gente não precisa trocar. Aí elas são realmente rebitadas, elas têm uma forma de fixação, onde eu não vou precisar desmontar, tá? Então, tem outras formas fora parafuso e porca de fixação. Mas o mais comum são parafusos e porcas, porque elas permitem a gente trocar uma peça por outra. Ou fazer uma desmontagem para limpeza. Só que o parafuso, né, as porcas, elas têm a seguinte característica. Vou tentar desenhar aqui um parafuso, tá? Aí tem a rosca aqui, né? Beleza. Pessoal, não está aquele parafuso bonito, né? Mas está aí um parafuso. Então, os parafusos vêm de fábrica com um comprimento, né? Uma medida. Vem de fábrica com uma medida. Correto? Todo mundo sabe disso? Concorda? Sim. Todo mundo concorda? Beleza. Então, o que acontece? Quando a gente usa esse parafuso, aqui, parafuso porca, tá? Mas quando a gente usa o parafuso, o que acontece? O que acontece com esse comprimento do parafuso? Ninguém consegue responder? Vocês acham que acontece? O que acontece, pessoal, é o seguinte: esse parafuso, ele estica, que nem um elástico. Ele estica, tá? Então, eu dou o aperto, ele estica. Esse esticar do parafuso é o que garante que a peça fique, uma peça aqui, a outra aqui, que uma fique fixa corretamente na outra. Então, o parafuso ele estica. Ô, professor, mas é metal, é aço. Sim, qualquer metal ele tem essa característica. A primeira que eu falei, no caso do pistão, é com o calor, ou melhor, com a temperatura. Ele dilata ou contrai. Mas com a força também, ele tem essa, vamos dizer assim, característica de crescer, de esticar. Mas o que acontece? Mesmo sendo projetado para acontecer isso, para ele esticar e aguentar, que nem um elástico que a gente conhece, né? Elástico de roupa, de calça, que a gente utiliza, chega um momento que você nota que ele perde esse movimento. Começa, a gente fala, fica frouxo, tem que trocar o elástico, certo? E quando ele perde essa função, ele já não dá aperto. Então, nós chamamos essa característica de, quando ele funciona bem, característica
elástica, tá? Elástica. Você nem explicar por quê, né? Elástica. Característica elástica. Quer dizer, parafuso, ele estica e volta, estica e volta. Então, enquanto ele está com a característica elástica, ele está funcionando bem. Ele está fixando bem as peças. Só que quando usa muito, o que acontece? Ele perde essa característica elástica e ele passa a ter uma característica que a gente chama de plástica. Característica plástica. Quando ele chega com essa característica, você acha que ele está sendo útil? Ele está fixando alguma coisa? Acho que não. Não, né? Então, quando o parafuso chega nessa característica plástica, ele não serve mais. Ele só serve enquanto ele tem ainda a característica elástica. Se ele esticou, foi até o máximo dele e não retorna, entrou na característica plástica, ele já não serve mais. Não presta para usar. E aí o que tem que fazer, pessoal? O que tem que fazer? O que vocês acham? Acho que tem que refazer a rosca dele, né? Não, De onde trocar o ele. parafuso. É, Porque também. o material ele perdeu. Então não adianta refazer a rosca. Ele perdeu a rosca dele está certinha. Visualmente, você não nota. Como é que a gente descobre que ele perdeu a característica elástica? Olha só, tem que pegar um paquímetro e medir daqui até embaixo. Medir daqui até embaixo. O que vai acontecer? Você vai encontrar uma tolerância. Geralmente vem na cabeça do parafuso, na hora que automotiva costuma vir. Mas se não tiver, em manuais técnicos você encontra ou na internet. Ó, parafuso tal, rosca tal, de comprimento tal, até que medida ele ainda está com característica elástica. Aí você pega o paquímetro e mede. Vamos dizer aqui, vou chutar aqui uma medida, vai, 40 milímetros. Então, isso aqui é um parafuso de 40 milímetros. Então, se você medir, se ele tiver com 41 milímetros, ele já não serve mais. Ele passou da característica plástica, da elástica para plástica. Ah, beleza. Entenderam? Uhum. Então, visualmente, você não vai, porque a rosca vai estar legal, você vai ver, pô, mas está roscando bem, tem que trocar? Tem que trocar? Tem, gente, tem, porque ele, embora esteja em boas condições, a cabeça vai estar, pô, o parafuso está novo, mas se você mediu e ele já não ultrapassou a tolerância, não serve mais para usar. Quer ver um exemplo? Toyota, Honda, tem outras marcas. Os parafusos dos cabeçotes, né, ou os parafusos do cabeçote, eles já orientam para usar só uma vez. Já tinha ouvido falar nisso? Toda vez que você desmontar um cabeçote de motor de Toyota, de Honda, você vai ter que já considerar, pô, vou desmontar o cabeçote, vou desmontar o motor,
Já tem que colocar lá a lista de compras, parafusos novos para o cabeçote. Vai falar, Caio, você ia falar alguma coisa? Não, não. Tá. E as outras marcas, como é que eles recomendam? As outras marcas, eles recomendam conforme eu falei para vocês. Recomendo que vocês meçam, né? Que meçam o parafuso e lá eles vão colocar. Se tiver acima, vai, nem eu coloquei lá 40 milímetros, acima de 40,5, vai, 40,5, troca. Se tiver abaixo, pode reutilizar. Tranquilo? Então, pô, professor, toda vez que eu for desmontar o motor, antes de montar, eu tenho que medir os parafusos para ver se pode utilizar novamente? Exato. Isso aí. Tem que medir os parafusos, principalmente os principais parafusos, pelo menos, tá? Tem que medir. Tranquilo? Pessoal, alguma pergunta? Vocês sabiam disso? Tá vendo como não é só pegar e desmontar o motor, depois montar de novo? Tá vendo? Não é só desmontar e montar. Ah, eu sou bom, eu já sei desmontar e montar o motor. Você não é bom coisíssima nenhuma. Um auxiliar faz isso. Só que o auxiliar não tem conhecimento para fazer a montagem correta. Eu vou dizer até a desmontagem correta também é importante, que se não fizer uma desmontagem de forma correta, pode danificar a componente, pode danificar a peça. Então não é qualquer um que faz. Tem que ter o conhecimento teórico para na hora de colocar em prática fazer direito. Estão entendendo? Tem que ter o conhecimento teórico para na prática fazer direito, para poder garantir o serviço. E aí dá aquele prazer. Toda vez que você faz um serviço bem feito, e você vê depois o carro indo embora, cara, dá um orgulho de si mesmo. Então, tem que ter esse conhecimento, aprender direitinho. Beleza, pessoal? Então tá, aí vem, por que eu passei isso? Para que se evite, né, de estragar um parafuso, uma porca, a gente tem o que? Apertos recomendados. E esses apertos a gente faz com um instrumento que a gente chama torquímetro. Vocês já devem ter ouvido falar de torquímetro, não devem? Alguém não ouviu falar de torquímetro? Todos ouviram. Então, beleza. Então, esse aqui é o penúltimo instrumento de medição que nós vamos falar, que é o torquímetro. Então, o que o torquímetro faz? Ele serve para a gente dar o aperto correto, conforme o fabricante do parafuso, conforme o fabricante do motor. Certo? Porque o aperto incorreto, né? Eu não vou usar mais aperto, vou usar torque, né? O torque correto, ele garante que o parafuso vai continuar naquela zona elástica, que ele vai dar fixação. O torque incorreto, ele vai o quê? Pode permitir, se for muito fraco, que a peça comece a folgar lá e tem uma trinca, causa um defeito. E o torque excessivo pode fazer com que o parafuso ali, não fixe direito, né, que passe pela zona plástica, e ele pode até quebrar. Pode até quebrar.
Quer ver um lugar que a gente tem que obrigatoriamente usar o torquímetro e a gente não usa? Fixação das rodas. Como é que a gente aperta a fixação das rodas? A gente usa o pesômetro, né? Sobe em cima da chave e dá aquele pulo lá em cima. Oh, fixei direitinho. Para soltar também é aquele negócio. Às vezes vai soltar e quebra. Ou quebra, tem fixação com parafuso, tem fixação com prisioneiro, que é um parafuso fixo lá, e uma porca. Mas o que é? Quebra, espana. Por que acontece direto isso, de quebrar, espanar? Porque não usa torquímetro e aperta em excesso. Tem segurança, porém, correndo risco. Porque como aperta em excesso, vai ter algum problema. Sabiam disso? Ah, professor, então eu tenho que andar com o torquímetro no carro, porque se furar o pneu e eu não apertar corretamente, eu vou ter um problema. Pessoal, você não precisa ter um torquímetro no carro, porque raramente a gente utiliza um step, é só em emergência, né? O pneu sobressalente a gente usa em emergência. E logo que necessário, a gente vai lá, conserta e põe outro. Então, uma vez que só você apertar, não tem problema. Você vai logo consertar e tem que levar num lugar que ali a pessoa solte e dê o torque correto. Isso é o recomendado, né? De repente você leva no borracheiro, que o borracheiro faz igual você ou pior que você. Sobe em cima ali da chave e dá um aperto. Mas isso está começando a diminuir. O pessoal está começando a ter consciência, porque já está acontecendo muito dele fazer isso e o cara lá reclamar, pô, eu vim aqui trocar o pneu com você, o parafuso quebrou, ou espanou, ou caiu a porta, entendeu? Então o pessoal está começando a utilizar já do torquímetro. Vou compartilhar aqui. Estão visualizando aqui o slide? Alguém pode responder para mim? Sim. Então, o torquímetro serve para isso. Você dá o aperto, é que eu não coloquei figuras aqui, tá? Mas ele tem essa finalidade. Você dá o aperto, né, o torque, conforme o recomendado para não ter problema. E tem diversos tipos de torquímetro. Diversos tipos. Tem o mais comum, né, que é aquele aonde é um eixo, né? Você dá o aperto e tem é que nem um ponteiro ali que ele vai e te mostra o quanto está dando o aperto. Ah, medida de aperto. A gente utiliza aqui no Brasil quilo, né? E newton metro. Ah, mas o que é isso, professor? São medidas, né, de torque. E essas medidas elas vêm nos manuais e vocês encontram na internet, em quilo ou newton metro. Tem outras? Tem mais uma pelo menos que você encontra por aí. Mas aqui no Brasil é mais utilizado quilo e newton metro. E o torquímetro ele vai vir sempre com duas medidas, geralmente essas duas. Dependendo do manual, dependendo de onde você conseguiu a informação, uma dessas duas ali, ele tem a indicação das duas. Então tem ali torquímetro, esse é o mais difícil, você tem que estar olhando ali, ele é bem mecânico, se bem que ele é o mais barato. Mas tem torquímetro que a gente chama de relógio, ele tem um relógio comparador, então você dá o aperto e ali o ponteiro do relógio mostra o quanto você está dando de torque. E tem, gente, o digital, o torquímetro eletrônico.
torquímetro eletrônico. É o mais caro, porém, é o mais fácil de utilizar. Esse eletrônico, ele tem ali tanto um sinal visual, né? Uma lâmpada que acende quando você chega no aperto indicado, né? Você regula lá, né? Você olha lá, esse parafuso tem que apertar com, vamos chutar assim, 10 quilos. Você vai lá no relógio, 10 quilos, aí você vem e dá o aperto. Quando chegar no 10 quilos, você não precisa nem estar olhando, ele acende e ainda emite um sinal sonoro. Opa! Então, esse daí é o mais, vamos dizer assim, mais evoluído em tecnologia, né? E tem o que é muito utilizado em oficina, que é entre os dois, né? Que é o torquímetro de estalo. Porém, esse estalo dele, ele não é elétrico nem eletrônico, é mecânico. Então, você regula ali. Quando ele chega nos 10 quilos, que eu usei o exemplo, né? Ele ele dispara ali com uma mola, né? Um barulho. E ali você sabe que chegou no limite. Pessoal, tranquilo até aqui? Alguém tem uma Tranquilo. pergunta? Não, tranquilo. O alquímetro ele dos instrumentos de medição é o mais fácil. Por isso que eu não deixei para a semana que vem, porque semana que vem que eu vou falar, ele é o mais difícil de todos. É o último que eu vou apresentar, tá? É o último que eu vou apresentar, que é o súbito. Então, vou deixar só para falar dele, que ele é mais difícil. É o mais difícil de todos que eu vou apresentar para vocês. E o torquímetro ele é o mais fácil, então não tem erro. Agora, de transversal, nós vamos comentar somente duas coisas. Aqui da parte técnica, anéis de segmento, virabrequim, tudo tranquilo. Parte técnica, o metrologia, torquímetro também tudo bem. Joia. Agora, a transversal, eu vou falar só de duas coisas. Eu vou falar de proatividade e reatividade. Ou uma pessoa proativa e uma pessoa reativa. Proatividade. Muita gente utiliza em entrevista de emprego esse termo e nem sabe o que é. O cara lá vê uma vaga de emprego, é chamado para entrevista, aí a pessoa costuma pegar. Essa é uma pergunta, pessoal, pode guardar aí, entrevista de emprego. Quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos? Mas pergunta um, a pergunta dois, às vezes não fala número. Aí a pessoa fala, eu sou uma pessoa proativa. E ele nem sabe o que é proatividade. Vocês sabem, pessoal, o que é proatividade? Alguém arrisca comentar? Ninguém? Agora Sei ninguém. não, professor. Pode falar, Caio. Sei não. É fácil, pessoal. Proativo é aquela pessoa. Vamos dar um exemplo. Vamos dar um exemplo. Vou colocar um exemplo de casa.
Você recebe lá, vai receber um amigo, uns amigos, na sua casa, vamos lá, negócio normal, final de semana fazer um churrasco. Combinou trazer, o pessoal trazer carne, trazer a sua bebida, a cerveja, seu refrigerante. Aí você o quê? Vai ter que gelar isso, não vai ter que gelar? Vai ter que o quê? Preparar tempero, vai ter que preparar ali para assar essa carne. Então você o quê? Está sendo proativo. Então, quando a pessoa chega, você vai falar, olha, tem ali o isopor que você pode colocar ali, tem o cooler, você pode colocar ali, ou tem uma geladeira, você pode colocar ali, tem um freezer, você pode colocar ali. Então, você está se antecipando. Estou colocando, você vê, um exemplo bem normal da gente, da vida da gente. Então, a pessoa, quando chega, ela já chega, opa, às vezes ela nem pergunta, ô, tudo bem, não sei o quê, papá, que bom que você veio. Pode colocar ali, tá? Você está sendo proativo. No trabalho, como seria? O trabalho, vamos colocar na nossa área. Chega lá um veículo lá na oficina. O cliente fala, eu vim aqui para trocar pastilha de freio. Trocar uma pastilha de freio. Aí você vai lá, desmonta, tira a pastilha e a pastilha velha e põe novas. É só isso? Já fizeram o curso de freio, direção e suspensão? Não é só isso. Dá uma limpada, uma verificação em todo o circuito, verificar a qualidade e a quantidade de fluido de freio. Então, a pessoa não pediu, mas você já vai fazer isso. Você já pega e faz isso. Isso é ser proativo. Tá? E reativo, ou reatividade? É exatamente o inverso. É aquela pessoa que, se você não falar, não pedir, não sai nada. Você não falar e não pedir, não sai nada. É aquele tipo, a pessoa chega, vou colocar os mesmos exemplos, né? A pessoa chegou lá no seu churrasco, fica lá com a sacola ou o pacote de cerveja, lá, o de refrigerante na mão, e aí, tal, tal, tal. Enquanto a pessoa não pergunta onde eu ponho, onde é que eu coloco, tem algum lugar para me pôr para gelar? Opa, peraí, esse é o reativo. Na nossa área, usando o mesmo exemplo, é aquele que, se não falar para ele, não tiver lá um checklist, porque senão ele vai errar, não vai fazer, verificar, tal, 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 ele não faz. Entenderam agora o que é proatividade, pessoal? Caio, Lucas, entenderam? Sim. Então, de comportamento, essa parte aí, né? O transversal também a gente já está quase terminando, está faltando pouca coisa. Agora, estão faltando só as ferramentas de qualidade, tá? E também é gostoso de falar. A parte de comportamento, essa é a última, né? Proatividade e reatividade. A gente termina. Então, pessoal, agora, até às 18, nós temos as seguintes tarefas, tá? Nós temos já liberado, já postado ali, vídeos complementares sobre proatividade e reatividade. Vocês vão ver que são vídeos legais, que vão ajudar. Inclusive, tem um lá que vai perguntar: você é reativo ou proativo? Então, são vídeos onde vocês vão poder identificar aonde vocês se encaixam. E tem vídeos lá que orientam como ser uma pessoa proativa. Então, são vídeos bem bacanas. Da parte técnica, também, vai ser liberado
às 14h30, vídeos explicando sobre o torquímetro. Então, vocês têm duas atividades de vídeos hoje à tarde, complementando a parte transversal, proatividade e reatividade, e da parte técnica, torquímetros. Tranquilo? Dúvida até Tranquilo. aí, pessoal? Atividades que vocês vão ter. Não, não. E da parte do motor, essa daqui também é uma atividade que vai iniciar hoje e vai terminar só semana que vem. O que é? É uma situação de aprendizagem onde vocês vão fazer pesquisa sobre sistemas de injeção de combustível no motor. Então, vocês ali, o que eu quero? Vocês me apresentem, vocês me entreguem. Um relatório técnico pode ser em Word, geralmente o pessoal usa um Word. Então, você vai colocar ali pesquisa, situação da aprendizagem, pode pegar o cabeçalho que está ali na situação da aprendizagem, né? Tipos de injeção de combustível. E ali vocês vão fazer uma pesquisa na internet e vão colocar. Tudo bem, pessoal, copia e cola, mas tem que entender, tem que ter ali não é de qualquer jeito, né? Montar um relatório técnico. Afinal, vocês estão se formando técnicos em manutenção automotiva. Então, não é só jogar ali, tem que ser uma coisa com sequência, tudo direitinho. E não pode ser uma copa, porque agora o Google Sala de Aula ele tem ali uma verificação onde ele checa se vocês copiaram o texto inteiro. Ele checa se vocês copiaram partes ou o texto inteiro. Então, se chegar lá e copiar o texto inteiro, também eu vou saber. Tá? Então, monta lá um negócio com o que vocês entenderam, do que vocês leram, direitinho. Para comprovar isso, também eu estou pedindo, além do relatório técnico, uma apresentaçãozinha em PowerPoint. Pessoal, não muita coisa, no máximo 10 slides. Então, essa tarefa vai começar, deixa eu ver que hora que eu coloquei ali. Já está postado. É uma situação da aprendizagem. Então, além dos 2 vídeos, vocês têm essa tarefa para me entregar na quarta-feira que vem, aonde vocês vão pesquisar sistemas de injeção de combustível no motor. O que vocês vão me entregar? Um relatório técnico no Word e uma apresentação de slides, com no máximo 10 slides. Tudo bem? Ficou claro? Sim. Você acha que dá tempo tranquilo? Começar hoje para entregar até quarta-feira que vem? Tá. Dá, né, pessoal? Não é muita coisa, não. Beleza. Tem alguma pergunta? Você tem alguma pergunta? Caio, você ia falar alguma coisa? Não, tem. Não? Pessoal, tá tranquilo? Ou tá muito rápido? Como é que vocês acham? Não, professor, tá de boa. Tá de boa? Eu gostaria que você sempre me comentasse, pode até colocar lá no mural, qualquer coisa. Professor, está indo rápido, ou tal assunto eu não entendi direito, tá para voltar. Pessoal, eu estou aqui para garantir que vocês, tudo que eu estou passando, vocês saiam aqui feras, hein? Eu quero que vocês sejam feras em motor. Essa unidade curricular você tem que estar fera em motor. Eu quero que termine ela, nós vamos terminar, acho que em novembro, não lembro agora a data, mas que vocês saiam na rua e depois falem para mim, professor, depois daquela unidade curricular, depois daquele módulo lá, hoje eu saio aqui, um amigo está com motor, eu já sei tudo o que tem que fazer. É isso que eu quero, tá? Beleza? Beleza. Que depender de mim, eu quero estar à disposição de vocês para tirar dúvida.
Beleza, pessoal. Então, eu vou encerrar a videoaula agora. Eu gravei. Assim que a gravação fique pronta, eu vou postar a gravação dessa aula lá no mural, tá bom? Aí, quem precisar assistir novamente, pode assistir. E quem não assistiu, se vocês tiverem ali grupo do WhatsApp, pode falar lá, o professor postou a aula do dia 15 lá no mural, tá bom? Então, bom estudo para vocês, tem bastante tarefa aí. Eu estou ligado aqui no mural, qualquer coisa que vocês postarem ali, eu vou responder para vocês, tá bom? Até às 18 horas. Então, bom estudo para vocês aí. Eu Beleza. encerro aqui a videoaula. Falou, professor. Até mais, galera. Caio, Lucas.